Agradecendo pela visita de Diel, Daniel, Samuel, Maria Clara, Senhor bendito, Deus abençoe, cheio de nós, guarda-se do mal dessa vida. Então, esse não é o nosso desafio hoje, Deus abençoe a eles, e agora ao louvor, aceitamos o nosso louvor, a nossa adoração, queremos exaltar a Ele, todo o nosso entendimento, porque o Senhor pertence a honra, a glória, hoje e eternamente. Pedimos favor do Senhor, não importa aqui onde encontra cada um, são os que estão trabalhando, aqueles invitados que falam que vêm, e cada família que é representada, um pastor na direção do trabalho. Tudo isso, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, Êxodo, capítulo 12, e a página é 76, 7,5. Que está a instituição da primeira Páscoa. Vamos ler. Ele falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas
ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Também temos aqui, a instrução da primeira Páscoa, daqui nesse capítulo 12. Então, este capítulo, ele é um quadro perfeito de Cristo, do sacrifício de Cristo, e usando o cordeiro, simbolizando Cristo, que Cristo é o verdadeiro cordeiro pascual, que seria sacrificado no futuro. Mas nada tem a ver com coelho, ovo de Páscoa, etc. Isso é comércio e dá muito dinheiro, e muito. Agora, qual será o significado da Páscoa? Muitos estão comemorando a Páscoa, mas não estão preocupados com o significado. Que a Páscoa significa a passagem do anjo por cima das casas. No Egito, aonde tivesse um sangue do animal naquela casa, posto em cima, lá, nas vergas, nos umbrais das portas, quando o anjo viesse passar por cima, ele não feria de morte o primogênito daquela casa. Quer dizer que o filho mais velho daquela casa, que foi o primeiro, se tivesse sem sangue, o que poderia passar na mente das pessoas? Isso é conversa de Moisés. Que Deus anunciou a Moisés, tudo ontem, esse dia para trás, tudo o que ele teria que falar. Moisés e Arão, eles não agiram nada por conta deles próprios. Tudo por revelação do Senhor. Agora nós somos diferentes. Nós hoje, nesse tempo que nós vivemos, nós não vivemos na revelação do Senhor. Assim nós agimos as coisas por nossa conta própria. E às vezes nós agimos até na carne, nossa própria, no pregar, no ensinar, reforçar, aí já está tirando a oportunidade do Espírito Santo agir, tanto na pessoa como na gente, na pessoa própria. Então, se eles não acreditassem no que Moisés estava falando, eles não iam preocupar com sacrificar cordeiro, matar e passar o sangue. Aí passava lá, ele feria de morte. Então, o cordeiro da Páscoa é aquele cujo sangue foi aspergido, aplicado nas portas, como um sinal de livramento. E o cordeiro verdadeiro, tem um hino nesse pessoal que está bem aqui, que lindo, eu lembrei, né? Eu estava aí, a Páscoa, né? Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não adiantava apenas ter o cordeiro, mas que era preciso aplicar sangue às vergas das ombreiras das portas. Muitos hoje têm um Cristo, carrega ele numa correntinha bonita, pendurada, crucifixo, né? Muitos têm Jesus, falar eu tenho Jesus, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu Deus, mas se não tiver o sangue dele derramado,
na vida da pessoa, lavada no sangue dele, não tem nada. Pode dizer que tem o nome de Jesus, tem fé no nome de Jesus, mas se não tiver ele, não tem nada. Então, por quê? Pois ele era o símbolo do sangue do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus derramou seu sangue na cruz. É o símbolo da nossa salvação. E eles, naquele tempo, aquele era o símbolo da salvação deles. Não quero pensar isso agora, se estiver errado, pecado, eu me perdoa, os irmãos também. Não quer dizer que aquela família que passasse o sangue, eles seriam salvos da condenação eterna. Eles seriam salvos daquela morte. Amém ou não? Eu nunca pensei nisso, nunca. Vai ver, a gente pode errar, não a propósito. Mas eles seriam salvos daquela morte daquele primogênito. Agora, hoje, esse sangue de Jesus derramado na cruz, que quem sabe se isso para frente eles. Que a Bíblia não entra em detalhes sobre aquelas pessoas, como que nem comentamos esses dias, o Espírito Santo não habitava pelo tempo, ele trabalhava de uma forma diferente que hoje ele habita nos nossos corações. E a Bíblia no Antigo Testamento não vem falar de novo nascimento de algum deles, fala dos profetas. Então, símbolo da salvação do sangue de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. E a Páscoa para nós cristãos, hoje, o que ela é? A Páscoa hoje para nós cristãos, o povo de Deus, irmãos, que tem muitos cristãos, muitas igrejas, até igrejas irmãs, que não criticando, mas comemora o Natal. Nós não estamos comemorando o Natal. Porque o Natal é outro assunto agora, talvez lembrei agora, é uma festa pagã. Assim, não sai fora do assunto porque é a Páscoa, muitos comemoram a Páscoa hoje. Também não. Para nós hoje, cristãos, a Páscoa ela é continuada na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. Ele mandou. Ele celebrou a última Páscoa. E a ceia. E comerá conosco nós no reino. A vinda dele no reino, no reino do céu. Mas a ceia do Senhor não é para todos. Para os cristãos nascidos de novo com Cristo. Se não tiver todos cristãos nascidos de novo têm direito de tomar a ceia. Também pensei agora. Nascido de novo. Para participar da ceia do Senhor, tomar ceia, depois de nascer de novo, eles precisam ser batizado pela igreja verdadeira, a igreja de Cristo, e passar a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja local. Aí ele participa da ceia, porque um membro da igreja, biblicamente batizado, mas ele não toma ceia em outra igreja, em outra congregação, sendo irmão da mesma doutrina dos apóstolos, ele não participa da ceia de lá, porque aquela igreja é local, aquela igreja está sob a autoridade daquela igreja. É interessante, muitos estranham isso. Porque tem 3 tipos de ceia. Primeiro, ceia aberta. Ceia aberta é para todos os evangélicos. Ceia restrita, somente os batistas. Ceia ultra restrita, a igreja local.
a quem nós somos. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele afirma também em sua carta, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. De tudo que nós fazemos, que nós agimos, que nós temos, se Cristo não tivesse ressuscitado da tumba, seria tudo vã. Mas como é o nosso Cordeiro Pascual, a ceia é continuação, porque sem a ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido prático algum. Nós cristãos entendemos que a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício, a morte de Cristo, um sacrifício voluntário. Cristo foi sacrificado na cruz voluntário, ele se entregou. Então, o nosso sacrifício a Deus, a Cristo, deve ser voluntário. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Ninguém é obrigado a vir à igreja por obrigação. Tudo voluntário, mas que por amor. Então Cristo, ele veio fazendo tudo isso por nós na cruz, com o propósito de salvar a humanidade dos seus pecados no inferno, do resultado do pecado. Que salvar nós do pecado, dos pecados, ainda não salvou, porque nós estamos neste corpo, nós pecamos, mas ele salvou do pecado da condenação eterna. Aquele pecado que condenava nós, que é a incredulidade de não aceitar a Cristo. Esse ele nos salvou. Dizer que ele salvou, que se você sair daí, você não vai perder a paciência, você não vai maltratar alguém, você não vai fazer isso. Não, nós não estamos salvos disso, porque nós estamos na carne, neste corpo aqui, e nós somos falhos. Por meio do sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus na cruz, por esse amor que Deus e Jesus teve em nós, o que acontece? A humanidade ganhou uma nova chance de vida. Nós ganhamos, a humanidade, o mundo, as pessoas ganhou essa chance, essa oportunidade de ter a salvação eterna, a oportunidade de aceitar o sacrifício de Cristo enquanto estamos vivos aqui nesta vida. Cada dia que Deus dá, Ele já deu esse dia para nós, antes da fundação do mundo. Cada oportunidade que Deus está dando para a pessoa é uma oportunidade, uma chance para ele se arrepender dos seus pecados. Mas Deus, Ele já sabe tudo isso, se vai ou não vai. Mas para não ter desculpa, para não ter uma reclamação ou o inimigo apontar algum defeito, alguma irregularidade, então Deus dá oportunidade para a pessoa. Ninguém quer reclamar, eu nunca ouvi falar. O Evangelho está sendo pregado a todo mundo. Quando ele for pregado a todo mundo, segundo eu entendo, nós também, quando tiver o último dia, quando Cristo vir primeiro, ele vai para as nuvens, ele vem, ele sobe, encontra com ele e desce. Não sabe isso quanto tempo, mas vai ter uma evangelização tão grande de todo mundo, os estrangeiros, tudo, que muitos vão converter e vão salvar
da condenação eterna, que vai ter o privilégio de entrar no reino milenar com Cristo, como estamos aqui com o corpo, mas regenerado. E lá vai ter filhos. Então, continuando aqui. Então, ele deu a chance para o homem, para o pecador. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas a chance é nesta vida, não é após a morte. Enquanto temos tempos aqui neste mundo, devemos viver para Ele. Falando para nós cristãos, enquanto nós temos tempos, nós devemos viver para Jesus. Não viver mais muito para nós. E no 2 ele diz: e este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Irmãos, a pessoa, na realidade, ela não começa a viver até que ela venha a Cristo. Aí ela passa a ter uma vida dupla, completa. Ela está vivendo fisicamente e espiritualmente em vida. Entenderam? Porque o corpo ele é mortal, mas um dia vai ressuscitar. Enquanto ela não passa por isso, essa transformação, ela não começa a viver. Porque começa a viver uma vida nova, depois de aceitar Jesus. E também o cristão, na realidade, ele não começa a desfrutar da vida que foi proporcionada de uma vida mais abundante, falando de nós cristãos, em Cristo Jesus, até que amadureça, até que cresça na vida espiritual. Em Cristo Jesus, até que aí ele ficando maduro, aí ele aprende a lição que Deus nos ensinou na sua palavra. Depois que ele amadurecer, aí ele começa a dar frutos. Você vê que uma planta, ela é lógica em tudo. Uma planta nova não dá fruto. Ela vai dar, nasce, a semente nasce, ela vai crescendo, ela vai alimentando de água, de chuva, ela vai alimentando da terra, as raízes, vai crescendo, e quando ela ficar madura, ela dá fruto, e tudo beneficia. E quando o cristão dá frutos, todos vai beneficiar daquele cristão que dá fruto, porque ele vai pregar o evangelho, ele vai fazer bem às pessoas, ele vai ajudar as pessoas, uns mais, outros menos. Uns dá mais frutos, outros dá menos, mas dá fruto. Ele bom. Então, aí depois de tudo isso do ensino, agora a pergunta: como vai o cristão amadurecer? Até o ponto para ele ser usado por Deus. Ele precisa e depende dele. Deus em primeiro lugar, mas Deus no primeiro. Depende da pessoa, de mim mesmo. A santificação ela tem um preço, ela não é de graça. Há sacrifício por você se santificar, mas com Cristo, com Deus guiando, ajudando. Quanto mais você dispõe, fala: Senhor, o que queres que eu faça? Quando o apóstolo Paulo fez essa pergunta, quando ele, na hora que se converteu, primeira coisa, ele se entregou de tudo que ele estava fazendo, ao contrário, perseguindo, até a última perseguição, quando encontrou com Jesus no caminho que indo para Damasco, quando ele caiu: Senhor, já na hora que eu pergunto, o que queres que eu faça? Então nós cristãos não aceitamos no pensamento: o que queres que eu faça? Também, a primeira, ser submisso. Se não haver submissão nossa, do cristão, sabe o que é submissão? Ser submisso a Ele.
ser obediente a Ele, ser entregue a Ele. Então, que logo Ele dará ao Espírito Santo a liberdade para que opere dentro de nossas vidas. Quando o crente é submisso, não. Quando o crente não é rebelde, a rebeldia não combina com a submissão. Quem é rebelde, ele não tem como ele ser submisso. Não tem como ele ouvir. Ele é rebelde, teimoso, ignorante. Então, aí o Espírito Santo dentro do coração da nossa alma, em nossas vidas, mas tudo isso para a glória de Deus. Nós não podemos tomar nada para a nossa glória. A nossa glória não é nada, zero, vamos dizer assim. Quando você é submisso, se humilha, aí tudo glorifica a Deus. Nós não podemos se orgulhar de nada. Tudo é Ele que nos dá. Todo crente tem uma vida mais abundante, mas nem todo crente desfruta da vida mais abundante. Ele tem uma vida mais abundante que o outro porque ele tem a vida eterna. E quem não tem essa vida eterna não tem nada. Mas só que ele, talvez, ele não desfruta desta vida mais abundante, que ele tem a vida eterna. Então, até que ele aprenda a lição prescrita, que Deus já prescreveu antes, para a vitória e sofrer por Cristo. Então, agora eu vou ler aqui que a tradição disso, se é verdade, o primeiro mês do ano hebraico chamava-se Abib, que no nosso hoje seria março, esse lá, um entre parênteses, na outra Bíblia, né? Março, abril. E este versículo parece registrar a instituição desse novo calendário religioso, comemoração do Êxodo, um calendário baseado no outono. Embora esta passagem possa se referir-se ao calendário agrícola, que o calendário agrícola, antigamente, nós não íamos para o calendário agrícola diferente de hoje. Alguém se lembra? Bom, acho que não estava muito agrícola, o João Paulo não vai lembrar. Nós íamos pela lua, né? Quebrar milho, a lua, tinha que quebrar o milho, não sei se ainda estava certo, isso era um pouco ensinado. Quebrar o milho na lua minguante e no capuchado, se eu não sei. E plantação, muitas faziam na lua cheia, outro na lua nova, não sei. Então quer dizer que, mas não é uma coisa oficial. Isso é tradição dos antigos. Você sabe que dava muito certo? Então, e aqui nós vemos um calendário posterior de Abib baseado na primavera. Agora vamos no versículo 13. Falai a toda a congregação de Israel. Então a ordem está falar para toda a congregação de Israel. Assim toda a congregação do povo de Deus ouvisse. Irmão, ontem eu estava pensando, esse negócio de live, o primeiro que falou para mim foi o irmão Paulo. Quando entrou a pandemia não foi boa muitas coisas. Mas se não tivesse acontecido a pandemia, ninguém ia falar talvez. Um dia eu cheguei, porta fechada, vim na casa do irmão Paulo, porta fechada. Aí ele falou para mim, o pastor Gilberto vai pregar por live, ninguém sabia o que era isso. Se o irmão Paulo sabia, eu também não sei. Só falou no portão, você lembra, irmão Paulo? Você acha que não lembra disso, mas eu lembro. Eu esqueço muitas coisas, certas coisas me chamam mais atenção. E aquilo veio. Então, hoje, essas lives, elas são muito pregadas. Tem mensagem de todo jeito. Para a pessoa não ouve se não quer. Então, quer dizer, ele falou assim aqui, falar a toda a congregação de Israel. Então, hoje, talvez, estão falando a toda a congregação do povo de Deus? Às vezes não. Às vezes não. Ele fala assim, aqui ele está falando, e aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais.
um cordeiro para cada família. Então ele deixou a data. Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada casa, para cada família. Então Deus aqui, ele utilizou o cordeiro como símbolo pequeno, um símbolo importante, porque era o símbolo do Salvador Jesus Cristo. Talvez, você não sabe, né? Nem Moisés sabia disso, porque não tinha Espírito. Mas só que ele seguia o que Deus mandava fazer. Os profetas não erravam. Errava que não obedecia. Que se o profeta errasse, falasse algo por conta dele, sabe o que acontecia? Sabe? Não sabe. Morria. Ele não ia falar mais. Eles tinham uma responsabilidade, mas Deus conhece. De modo que tudo que os profetas falaram aconteceu. E eu falei para ele na casa do pai do Daniel, lá no Isaías 53, vocês imaginam só, isso aqui foi escrito mais ou menos uma faixa de 800 anos antes de Jesus vir, ou mais ou menos. Falei, qual hoje? Falei para ele, que consegue falar uma coisa real, que vai acontecer amanhã ou depois. Com a previsão do tempo, eles vão pelo aparelho, e nem sempre acerta. Agora ele aqui, Isaías, eu falei, estava escrevendo algo, o Espírito Santo de Deus falando para escrever tudo certinho que aconteceu. Olha o que está escrito, eu li para não explicar, mas nem o que está acontecendo aqui, ó. Isaías falou que aconteceu tudo 800 anos mais ou menos futuro. Olha aqui, o Brasil está com 500 anos, parece eu com 68 anos, parece que não faz tanto tempo que vim no mundo. E tem outro mais velho, e é assim. Então, o profeta aqui, ele foi tudo falado por Deus. Outra grande lição aprendida aqui, que nem Moisés, nem Arão, eles não agiram por coisa alguma da sua própria conta. Por exemplo, vamos aproveitar, vamos fazer uma emenda aqui, né? Vamos fazer uma proposta, você topa? Vamos emendar aqui, vamos pôr mais coisa aqui. Vocês vão pôr aí o sangue aí e acrescentassem mais alguma coisa aí fora da Bíblia diz? E tá, não. Eles não agiram nada por conta deles. E nem neste momento e nem depois, todo o sistema, seja espiritual, ou seja eclesiástico, um indivíduo que pertence a uma religião, ou coisa de sacerdote, papa, essas coisas, etc. Nem assim, ele não agiu, nem político, tudo foi recebido pela revelação divina, revelação de Deus. Nada de homem, nada de uma religião, nada de um governo, inclusive Faraó, o rei, nada, nem deles, nada. Tudo revelação divina. A Bíblia que nós temos é tudo revelação de Deus. E simplesmente estabelecido por intermédio dos dois irmãos que serviam a Deus, falando para a congregação de Israel. Que privilégio! Se a gente for lembrar essa história para trás, no nascimento de Moisés, ele cresceu, olha, a coisa é fantástica, tem que pegar de todo, é fantástico. Uma filha lá, uma moça lá, com uma coisa na barca, assim, numa prancha assim, na água, foi, a mãe dela, o pai, não lembro direito. Então foi. Aí tem assim Moisés foi crescendo, estava no rio e tal. E é Moisés que nós vamos falar isso hoje. Então, agora o versículo 4. Então, mas se a família for pequena para um cordeiro, por que será que Deus usou assim? Falou isso? Sabe? Para desperdiçar? Então tome um só,
com o seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Então, resultado, toda pessoa daquela época tinha que participar da Páscoa. Hoje, todo cristão verdadeiro, eu não vou falar tem, porque seria uma lei, deve participar da ceia do Senhor. Os irmãos, a ceia aqui de primeiro era todos os sábados. Imagina, né? Lembra, Paulo? Era todos os sábados. E no começo, bem muito antes, era muito exigente para participar da ceia. Até eu não concordo, dentro de mim, nem pensar que nem eu, de obrigar alguém a pedir perdão, ele pode pedir perdão, porque você está insistindo, o perdão que automaticamente, quem deve convencer a pessoa é o Espírito Santo, né? Erramos muito nisso, principalmente eu. Se chamar a pessoa lá no fundo, tudo isso, pedir perdão, a pessoa pedir, porque não é igual quando ela conta da criança teimosa, participou, pediu, mas teimoso, ela não arrependeu. Então, versículo 5. Então, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O cordeiro, aqui falando cordeiro, o animal, que Cristo não foi de um ano, né? Tinha que ser macho de um ano, símbolo de Cristo que era sem defeito, cordeiro sem mancha, não teve uma mancha, feridas, nada, quebradura, tudo. O que mais? Perfeito, né? Então, porque simbolizando Cristo que era sem defeito, a quem o cordeiro representava. Deus falando para Moisés e Moisés explicando tudo isso. Imagina que coisa interessante. Santo, Cristo Santo, inocente, limpo, o cordeiro sem mancha, sem contaminação, como diz a 1 Pedro 1,19. Tinha a intenção de descrever a maturidade física de Cristo, jovem, mas era maduro, não era de um ano, jovem. Ele não morreu na velhice, Jesus, mas no início da sua maturidade, que a pessoa passou dos 30, por aí, então você já está passando a sua maturidade, no início da maturidade, aí você começa a amadurecer. Então, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Dizem a tradição que as cabras daquele tempo representadas aqui eram diferentes das cabras da atualidade, e que essas eram parecidas com as ovelhas, as cabras. Aquele tempo, diz a história, com as suas chuvas largas, não deve ser, né, largas, né? Não sei se alguém já viu isso, né? E ao olhar era mais formosa que as ovelhas. Então, agora, e guardarei até o 14º dia deste mês todo o ajuntamento da congregação de Israel satisfará a tarde. Então era para guardar. Eles deviam selecionar o animal no 10º dia, logo à tarde, no 10º dia, no 4º dia, né? Às 3 horas, né? Para ser sacrificado, tudo simbolizando Cristo. Então era para ser bem examinado, certo? Então vamos parar aqui. E guardarei até o 14º dia. Para o 14º dia. Dia 14. Então, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará a paz. Então, boa noite, agora a gente continua, se Deus permitir. Irmão, que Deus abençoe. E vamos honrar a Deus agora, que possamos estar à noite aqui. Amém? Vamos, quem vou cantar?
Faltar para lembrar mais esse, irmão. Aí você pode estar sofrendo de mal trabalho. Ah, esse senhor vai lembrar. Aí está sofrendo de mal trabalho. Mas aquele tem um outro, que filho está conseguindo pelo amor. O valor dele não tem. Agora não sei, agora qual é isso aí? Então, 406. Quiser que eu não grave, o senhor não desliga. Tem problema? Se eu orar e está gravando, tem problema? Então, tá bom. Um dia lá nós fomos consagrar o pastor lá em Lagoa, nós filmando, né? E o cadete estava. Na hora que ele for orar, não filme eu orando, não. Filmar assim, sabe? Então, olha, meu Paulo não está filmando, só ouvir a voz. Senhor, nós agradecemos, mais uma vez, por esse dia, por esta manhã, por estarmos aqui na sua casa, por tudo que foi realizado, por estudo da sua palavra, por estarmos aqui. Abençoe essa igreja dos próximos cultos da noite, dê um bom dia a cada um de nós, cada um na sua casa, no seu lugar, na sua família. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, agradecemos pelo pastor aqui de nós mais uma vez, tem sua vez abençoando ele, dando a ele tudo que ele necessita, a família também. E tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E agradecendo pela visita também. A visita dos irmãos.